Eu gostaria de responder, as mensagens que tenho recebido de maneira mais particular e alguns comentários, uns com deboche, uns com ironia e outros com sarcasmo, e outros com dúvidas genuínas, porque a congregação ela tá sem voz de comando. A congregação tem ministério de comando, mas não tem voz de comando. Voz de comando é quem toma a frente e fala: a coisa certa é essa e vai ser assim. Guiado por onde? Pelo Espírito Santo? Por revelação? Não. Guiado pelas palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Vai me dizer que Jesus esqueceu de falar alguns assuntos, o apóstolo Paulo teve que completar as palavras de Jesus. Não. Tudo aquilo que o Pai mandou eu falar, eu falei. Se Paulo falou mais coisas, não foi o Pai que falou. Nem Jesus falou com Paulo. Esse negócio de dizer que Jesus apareceu no caminho de Damasco e outros Jesuses, isso daí não é de hoje, sabe? Isso daí no próprio tempo de Cristo, acautelai-vos que muitos dirão: eis o Cristo aqui, eis o Cristo ali, mas nem no monte e nem no templo, mas os verdadeiros adoradores de Deus Pai o adoram em espírito e em verdade. Tudo o que eu ouvi do meu Pai eu falei para vocês. Jesus falou isso, tudo que ele ouviu. Então não posso ir na congregação ouvir palavra revelada, porque ninguém conhece o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Felipe, estou há tanto tempo com você e você diz: mostra-nos o Pai. Você não crê que o Pai está em mim? Quem vê eu, vê o Pai. Ora, se Jesus falou tudo que o Pai mandou, eu não posso pegar a palavra com o ancião. Eu não posso ter um intercessor entre eu e o Pai para receber uma palavra revelada, sendo que Jesus já falou tudo que o Pai mandou. E não posso aceitar Paulo, porque tudo que o Pai mandou, Jesus falou. Ah, mas Paulo falou de episcopado, de ancião, de diácono, de pastor. Então, mas Jesus não falou, esse é o problema. Não abandonar nossas comuns, que é o costume de muitos. Então, Jesus não falou nada disso. Jesus falou: aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Jesus não falou que está na Assembleia de Deus, na congregação. Agora, se na congregação, na Assembleia de Deus, estão buscando a Deus com o coração sincero, Deus está lá. Eu não posso falar que Deus não está com a irmandade na congregação. Eu não posso falar isso. Pode ter uma doutrina que eu não concordo, mas se a pessoa está em nome de Jesus, Jesus está lá. Eu tenho que ter uma crítica à doutrina, mas respeitar a fé do ancião, do povo. Mas posso criticar a doutrina, porque fé é isso. Fé é dúvida, não é como muitos pensam, que tem que ter certeza. Não. Os discípulos de Jesus, o mais eles tinham era dúvida. Tomé tinha dúvida e Jesus foi lá e mostrou a mão para ele. Jesus falou: aonde quer que vocês estiverem, ali eu estarei. E outra coisa, esse verso está aqui no vídeo, 28, 20 de Mateus. Ensinando-os, que está falando aqui, que eu não vos deixarei órfãos, mas vou enviar o Espírito Santo para fazer lembrar tudo que eu já falei. Não é que eu vou falar ou revelar. E ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ora, se Jesus está comigo até o fim dos tempos, ele vai estar comigo até o fim dos tempos. E que nunca vai me deixar. Estará dentro de mim. Eu e o Pai, aquele que anda em espírito em verdade, eu e o Pai viremos e faremos morada dentro dele. Então Deus está dentro de nós. Ora, se Deus está dentro de nós, por que eu tenho que ir para a congregação? Ter um intercessor entre Deus Pai e eu, sendo que o único intercessor é Jesus Cristo. Mas Paulo falou, mas Jesus não falou. Vocês querem seguir Paulo? Aí tudo bem, vocês têm que montar igreja, ter ministério, ter corte de liberdade, ter orquestra, ter passadeira, ter cadeira almofadada de luxo para o ancião sentar lá em cima do púlpito, ter carpete para o ancião pisar lá no púlpito, microfone para a voz do ancião sobressair no santo salão. Tem que ter orquestra, tem que ter organista, tem que ter vestido, tem que ter cabelo comprido, tem que obedecer Paulo, a mulher esteja calada, o homem é a cabeça da mulher. Tudo isso vocês têm que fazer, porque vocês seguem Paulo. Agora, quem está em Cristo, ele é discípulo, ele não é ancião, ele não é músico, ele não é doador de coleta. Vocês falam que a caridade é dar uma cesta básica, por quê? Vocês entendem a doutrina apostólica.
Mas Jesus não fez isso, Jesus não deu cesta básica. Jesus, quando multiplicou o pão, ele não multiplicou o pão e falou, gente, ó, tá cheio de pão, pode comer em casa. Não, ele sentou e comeu junto. Vocês dão cesta básica para o diácono porque vocês são covardes, vocês não querem sentar na mesa com o pobre. Vocês não querem ir lá na mesa daquele irmão que está desempregado. Vocês querem assim, ó, fiz a minha parte, ó, entrega a cesta básica, cada pobre e miserável vai comer na sua casa, não vem me pedir favor. Vocês não querem contato com aquele que está passando necessidade. Isso não é caridade, isso daí. Isso é religiosidade. Caridade é você pegar o irmão que está desempregado e ajudar ele a procurar um emprego, trazer ele para comer na sua mesa, comer junto na mesa dele. Que nem Jesus fez. Esse é o Jesus que nós cremos. Agora, dizer para mim que eu tenho que voltar para a congregação, porque senão Jesus vai matar um filho meu, como muitos já falaram aí, Deus vai matar eu, vai botar uma doença, vai me aparecer para mim e falar, eu não quero que você critique a minha obra? Como assim? Como criticar a obra? Nós aqui, que estamos, cada um no seu ministério de crítica, de reforma, de reflexão, de análise, cada um com o seu valor, e que ninguém queira ser mais do que ninguém, né? Mas a gente está criticando a congregação não é obra de Deus, a obra de Deus é as pessoas, a obra de Deus é salvar o pecador e transformá-lo ele numa pessoa filha de Deus, da qual Jesus, quando olha para a pessoa, não vê a desgraça da pessoa, vê Jesus da pessoa. Então, como o Deus Pai olha que Jesus está na pessoa, então a pessoa é salva pela graça. E é claro que quem está em Jesus também tem boas obras. Jesus falou, se você der um copo d'água, você fez isso, fez aquilo, a mim fizeste. Mas Jesus, nunca fizemos nada para você. Quando você fez para alguém, você fez para mim. Então as boas obras também são importantes para Jesus. Aquele que der um copo de água para um pequenininho não ficará sem seu galardão. Então vai me dizer que também só são salvação pela graça. Não, a gente também tem que ter boas obras. Os ateus têm boas obras, os espíritas, os muçulmanos, os cristãos, os ateus, os índios, quem tiver boas obras, está na frequência espiritual de Deus Pai, na frequência de Jesus. Frequência de Jesus não é falar Senhor, Senhor. Frequência de Jesus é ser bom, praticar o bem. E porventura na congregação se pratica o bem, Jesus falou, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. A congregação mudou toda a doutrina para poder receber coleta. Falou que era pecado de morte, depois não é. Falou que era revelação para o ministério, agora a gente vê que é nepotismo. Falou que os hinos eram revelados, agora a gente tem que ver que não tem direitos autorais. Falou que Deus não tem pão fresquinho, mas publicaram no site da congregação palavra gravada por meses, para as pessoas ouvir a palavra requentada. Então a palavra não era no templo, então era requentada. Mas tem muita gente que está doente, mas antigamente a gente gravava a palavra, porque para quem estava doente, vocês falavam que não podia nem gravador para a gente estar doente. Manda alguém pregar lá, um irmão de ministério. Agora vocês aparecem na internet defendendo a congregação, sendo que vocês mesmos falam que não é para ter ninguém defendendo a congregação. Vocês defendem a congregação, mas vocês não falam de Jesus. Ora, se eu preciso voltar para CCB para que Jesus me ame, então Jesus é mentiroso. Jesus falou, aonde quer que eu esteja, ele está dentro de mim. Eu posso estar no inferno, Jesus está comigo. Eu tenho que ter essa fé. Eu tenho que ter uma fé, porque se eu não tiver fé, vocês destroem a fé que a gente tem. Aí vocês falam, não, eu sirvo a Deus segundo a fé na congregação. Mas Jesus não falou isso, gentalha. Jesus falou, a tua fé te salvou. Não é a fé que a congregação manda professar que vai me salvar. É a fé que eu professo. Não é o que Deus fez na vida dos personagens bíblicos, na vida do povo da CCB e do ancião que vai me salvar. É aquilo que Deus fez para mim. A minha fé é construída naquilo que Deus faz para mim, não para os mortos. Sempre quando alguém volta para a congregação, a primeira coisa que a pessoa faz é atacar os críticos. Passa como conservo dos críticos, aponta as coisas que estão erradas dentro da igreja, fala que a salvação está em Jesus, fala que sair da CCB Jesus ama a pessoa, aí a pessoa volta para a congregação porque sentiu uma alegria, um prazer, uma decisão, ao invés de se calar, já quer virar ancião aqui, já é combater os críticos, que os críticos estão cuidando da obra de Deus para a gente não se meter com a obra de Deus. Para um pouquinho, se é assim, tem que pregar para os anciãos, tem que levantar, não é aqui na internet pregar para nós, porque está criticando a instituição, a doutrina da instituição, o comportamento ministerial e o comportamento da membresia. Quem faz isso, que ataca crítico e que diz que não pode criticar a obra de Deus, que Deus que resolve tudo, tem que fazer um canal e pregar para os anciãos do Brás. Entrar lá, passar pelos policiais armados ali, pela segurança armada,
que nem, né, vocês falam que os anjos faz, e pregar lá no Brás, aparecer lá que numa nuvem de glória e falar: não critiquem, não se misturem na obra de Deus, não queiram consertar a obra de Deus. A obra de Deus é o povo, a obra de Deus não é as paredes, não é a instituição, não é a palavra, não é o ministério. Não põe a mão na obra de Deus, não corte a liberdade, não julgue o irmão, não diz que o irmão não pode mais congregar, que não pode tocar, não põe tua mão na obra de Deus, que quem conserta a obra de Deus é Jesus. Aí eu concordo. Pregar para os anciãos, não tocar na obra de Deus, que é o povo, eu concordo. Agora dizer para nós não criticar a obra humana CCB, que Deus vai mandar uma doença, e que no final dos tempos o Deus pode tacar no inferno, aí não, gente. Então Jesus é mentiroso. Então vou ter que acreditar que as pessoas que voltam para a congregação são Cristo. E o Cristo, né, que a gente aprendeu é mentiroso. Não, senhor, vamos deixar de palhaçada, deixar de assédio. E se o povo que volta para a congregação quer ser respeitado, aprenda a respeitar aquele que não quer voltar. Porque não é só os que voltam que merecem respeito, não é só os que ficam, mas é os que saem da denominação e vocês chamam de desviado da graça. Como é que você... E isso tudo é falado aqui na crítica. Aí a pessoa desmente tudo, passa a falar amém para aquilo que sabe que é mentira, que já pregou contra aquilo, e começa a levantar a espada contra aqueles que estão pregando a verdade e quer passar pano para ancião nepotista. Ancião que faz coleta agora única, mudou, a coleta era pelo povo, o povo sentia, o destino do dinheiro da igreja era conforme o coração do povo, porque o povo é a obra de Deus. Não é, Jesus não fundou a CCB. Todas as denominações que invocam Jesus respeita a fé daquelas pessoas. Mas não é que Jesus montou, Jesus poderia salvar muita gente no Brasil sem congregação. Mas como é que fica antes de 1910? Vocês têm que respeitar quem sai da congregação, viu, gente nariguda? Ou narigudos, tem muito narigudo dentro da CCB de queixo alto, achando que é servo de Deus. Vem falar em línguas com a gente, que a gente tem que voltar para a CCB agora? Mas não foi pregado que a salvação está em Jesus? E agora já não está mais, eu tenho que ir para a CCB? Senão eu vou tomar o quê? Eu vou tomar ameaça que eu vou para o inferno? Que conversa é essa? Então Jesus aparece para as pessoas para entrar na CCB. E como é que fica aqueles que falam que Jesus apareceu para a pessoa para sair da CCB? Vocês acham que Jesus tem tempo para essa palhaçada, gente? Jesus não tem tempo para palhaçada, não. O ministério de Jesus não foi para isso, gente. É para evangelizar quem não conhece. E vem vocês defender a congregação, vem evangelizar nós. A minha congregação não tem evangelista. Só tem evangelista quando o Brás manda, tá no tópico. Agora vocês querem evangelizar nós aqui, botar medo que se a gente, quem saiu da congregação... Mas, né, vocês que criticam e voltam para CCB, voltem calado, tenha a humildade de ser um nada, voltar a ser um inútil. Se você estava aqui pregando e salvando vidas, aí você fala que tudo que você falou é mentira, o que o ancião fala é certo. E a palavra que não cumpre? E a palavra repetida? E a manifestação de línguas falsas? E as palavras que o Brás falou, que são palavras falsas, que é só para buscar a glória do próprio homem, que muitos anciãos fez negócio com o diabo, que vocês falaram em 2020, por aí 2018. Como é que fica? Como é que fica as palavras que Jesus falou e a congregação falou diferente? Que Jesus está conosco, está dentro da gente, vocês não vão falar, então Jesus vai me matar, vai ferrar com a minha vida, se eu não voltar para a CCB? Mas Jesus não está comigo? Então a pessoa prega que Jesus está comigo onde quer que eu vá, e depois volta para a CCB e fala que se eu não voltar para a CCB, Deus pode colocar uma doença. Já vi com um tom de ameaça. Mas eu não ameacei. Mas põe um tom, põe um pano de fundo amedrontador. Não, senhores. Que quem volte para a CCB seja respeitado na sua dignidade, na sua fé. Mas calhe a boca. Calhe a boca para não levantar a palavra e a espada contra aqueles que decidiram não voltar. Se quem volta precisa de respeito, quem não quer voltar também precisa ter o respeito e a fé respeitada. A graça de Deus está nas pessoas, não está na instituição. Eu não preciso ser da CCB para Deus estar comigo. Ora, se a pessoa prega isso, depois volta atrás e começa a fazer ameaça, começa a levantar a espada contra os críticos. Começa a falar aqui, ó, deixa a minha obra parar de que você tem a ver com a minha obra? Então eu pergunto, o que os anciãos têm a ver com o pecado do povo, com os erros do povo, com o divórcio do povo, com a roupa do povo? Por que os anciões não fazem com a obra de Deus, que é o povo, o que vocês mandam a gente fazer com a CCB? É que para vocês a graça de Deus é o templo, é a instituição, é o ministério. Vocês não conhecem Jesus, vocês falam Senhor, Senhor, mas Jesus não vos conhece.